Bom dia, pessoal. Bom dia, E aí, pessoal? pessoal. Vamos lá. Eu vou começar então falando um pouco aqui do fundo, de como foi as posições, um pouquinho do cenário. Depois o Elson fala mais, aprofunda aí a parte macro. Eu começar, vou até mostrar aqui, não sei se vai ficar bom, mas mostrar como é que foi o mercado no mês passado, né? Vamos ver se se meu tabajara aqui. Isso aqui é como foi o fundo e o índice, né? O fundo é o preto e o índice é o pontilhado no mês passado. Então não vai dar para vocês verem os números, dá para ver que praticamente saiu do zero e voltou quase para o zero. O índice foi para o negativo, né? Levemente negativo. Assim, foi um mês difícil, complicado, porque a gente teve lá praticamente o mercado comprou que a guerra ia terminar e não terminou, né? Depois voltaram aí, não voltou a guerra, mas é, voltar às animosidades aí, né? Um funcionário difícil. Acho que a gente já vinha se posicionando para isso e depois a gente fala um pouco mais por quê, né? Mas acho que teve então algumas coisas da performance do mês. A guerra foi uma delas, e a guerra levou a história do juro, né? A gente só lembrando que lá no começo, no início antes do início do ciclo de cortes, o mercado acho que tinha 12, né, no final do ano, Chegou perto disso. perto de 12. A gente está em 14,5 hoje, né, depois de dois cortes de juros de 25 pontos. Quer dizer, está bem longe, né? Depois o Elson comenta, mas o que a gente discute é que puta, a gente não vai chegar nisso de jeito nenhum, né? Assim, sei que o petróleo vai para 60, que parece impossível hoje, dado que se terminar a guerra você tem que recompor estoques e tudo, e então vai Para demorar. cortar mais, precisa ter uma definição da eleição. Uma definição da eleição, exatamente. Mas até lá, né? E esse é um outro Só se o ponto. Lula desistir. Só se eu desistir, ainda para cortar para caramba. Mas, enfim, acho que é isso, né? E agora essa safra, a safra de resultado das empresas, negócios, e uma coisa que a gente optou por fazer é ter menos posições que tivessem muito risco de resultado, né? Apesar de algumas, a gente pegar algumas aí, mas acho que a gente foi bem nessa safra de resultado justamente por isso, né? Não ter aquelas empresas que a gente tinha dúvida ou que o mercado já estava muito comprado no resultado bom, a gente acabou saindo, tá, não tendo posição. Então, acho que no fim do mês passado não foi bom, né? A gente chegou a subir quase 10% no mês, terminamos com 2,5%. Foi bem complicado, né? Muito rápido, né? Movimentos assim, bem difíceis a gente fazer qualquer mudança rápida na carteira. As contribuições do mês, tá? Quais foram, tá? Então, utilities, né? Dos 2,5, 0,9 utilities, 0,7 nossa carteira no exterior, tá? Com os ativos que a gente tem lá. Outros índices globais também, né? Aqui a carteira de single names e os índices com mais meio, então dá 0,7 mais meio dá 1,2 lá fora, tá? Que, se a gente considerar tudo uma coisa só, é a maior contribuição para o fundo no mês passado. 0,4 em commodities, 0,4 em saúde e detratores. Incorporadoras e educação, 0,6 incorporadoras e meio educação, né? Naturalmente, né? O mercado ficou pior aí até o final do mês, foram os setores que foram praticamente em queda livre, né? Acho que tem um fator importante aí no caso das incorporadoras, é que o mercado começou a colocar no preço, eu acho que de maneira bem exagerada aí, o aumento no INCC, né? Porque no Minha Casa Minha Vida você não, você vende, você meio que trava o preço, né? Então você não tem, depois que você vendeu, você não tem a correção pelo INCC. Então você tem uma inflação de custos aí muito alta, né? E não tem o repasse para preço. Muito alta, assim, estou dizendo que a gente talvez tenha uma correção de 6 a 7 no INCC para esse ano, tá? Mas quando você abre no CC, você vê que tem algumas rubricas ali que subiram muito mais. E um negócio que é preocupante aí, e não só para agora, mas ao longo do tempo, para o setor inteiro é mão de obra, tá? Mão de obra, principalmente a acomodação de mão de obra no Minha Casa Minha Vida.
Então, tem algumas empresas que trabalham com forma de alumínio, né? Então, faz com concreto, já tem um pouco menos de mão de obra, mas é um desafio aí para o setor, acho que para todos os setores, né? E agravado por essa história aí esdrúxula do fim da escala 6 por 1. Então, acho que tem vários desafios aí para o setor, mas com tudo que caiu, acho que a gente entendeu que tem um upside importante ainda e mantivemos as posições que a gente tinha, compradas. É, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Bom, no ano, acho que uma coisa importante aqui também, a performance do fundo no ano, só para a gente falar, a gente estava com 5,3, né, de rentabilidade acumulada no fim do mês passado. E acho que uma coisa importante é que os mesmos setores que contribuíram no mês passado são os que têm contribuído no ano. Então, assim, a nossa estratégia de ter uma posição importante em commodities, em utilities, em distribuição de combustíveis, tudo, eu acho que tem feito sentido, né? Acho que que se a gente tem, né, potencialmente uma geração de alfa maior em outros setores aí, e aí são setores mais alavancados a juros, essa incerteza do juro já colocou um cap nesse retorno maior. Então, acho que, assim, por hora, né, e até onde a gente consegue enxergar, essa carteira aqui acho que é bem mais adequada do que numa carteira de peito aberto, com temas muito sensíveis a juros, a inflação, a consumo, enfim, a renda, né? Eu acho que a gente teria um problema com isso. Caso a gente tenha uma mudança política, que olha, putz, vai ter 5 anos de bonança aqui, tem que virar a carteira de ponta cabeça, né? Mas aí é outra história, acho que a gente pega bem esse começo, porque a gente tem muito bond like, né? Tem concessões, tem setor elétrico, tem shopping, então tem muita coisa que vai andar também com a queda do juro longo. A gente não tem um juro muito alto, né? Só lembrando aqui também. Então, acho que a posição é essa, né? E só para falar agora também um pouco de como é que está o nosso posicionamento, maiores posições de utilities com 22% do PL, depois concessões com 16%, distribuição de combustíveis com 15%, e aqui a gente inclui Cosan, tá? Que é um negócio mais ou menos, né? Distribuição de combustíveis, tem outras coisas também, ferrovia, tem etanol, tudo, açúcar e álcool, né? Depois, Tech, nos Estados Unidos com 13,5% da carteira e bancos com 13%. Então, essas são as maiores posições que a gente tem hoje e que vai nessa linha aí que eu vinha dizendo de ter uma carteira um pouco mais defensiva com as empresas que a gente acha que tem muito resultado para entregar. E no caso a gente tem uma melhoria do cenário, com o juro caindo, elas também vão performar bem. Acho que é isso do meu lado. Vou passar para o Elson e fico aqui para as perguntas. Bom, vamos lá então. Eu acho assim, olhando meio do lado macro a carteira, quando você pensa as principais posições nossas. Bom, primeiro a gente não tem caixa, então a gente está 100% comprado. E tem uma história aqui do que a gente imagina que vai ser o playout da guerra e tudo mais para estar comprado. Mas tem um pedaço disso que é importante, né? São mais ou menos 15% do que a gente tem está em cases de tech, além dos cases single name que a gente gosta, a gente tem uma posição no MSCI de Coreia que a gente gosta também. Isso vai dar um pouco acima de 15%, e aí a gente tem bastante coisa de utilities, como o Marcelo disse, a gente tem concessões, a gente tem bancos, a gente tem coisas que vão andar com a queda de juros, ainda que a queda seja um tanto limitada, mas andam também com um cenário de fluxo um pouco melhor, se a gente tiver certo, se tiver algum desfecho aqui, alguma uma clareza maior em relação à guerra. Então, é, os drivers nossos são meio esses, assim, uma parte mais estrutural lá fora, são, que ficou um pouco para trás no começo do ano, né? Então, tech global. A gente gosta da parte
eu acho que tem que ter uma correção na curva de juros aqui. Ela é limitada, vou falar um pouco sobre isso, mas acho que isso impacta nos papéis. E, fundamentalmente, a gente acha que tem que ter coisas com liquidez, que estão nos índices globais, para pegar uma e qualidade, né? Claro, para você também não ter sustos aqui no alfa, na vol, uma vol esticada, mas para pegar uma volta de fluxo que você pode ter quando as condições globais normalizarem um pouco, tá? Plano de fundo, isso tudo, assim, por trás dessa decisão e o fato da gente não ter caixa, a gente tem que ter uma opinião aqui um pouco sobre um negócio que é difícil, balance, mas como é que vai ser esse desfecho, como é que vai ser, como é que os Estados Unidos vão sair desse imbróglio lá no Oriente Médio. E aqui, assim, é um pouco que eu acho que faz um certo sentido. A gente tem, hoje a gente teve notícias melhores, né, bem melhores, hoje parece que você tem uma proposta que os americanos fizeram na mesa lá dos iranianos, a gente não sabe em qual mesa, você não sabe quem negocia direito lá, como é que são as divisões lá dentro, quem tem veto, quem não tem. Mas parece que a negociação está andando um pouco mais, isso é positivo. Agora, de qualquer forma, a gente enxerga, e acho que essa carteira está meio ajustada, para dois desfechos que a gente acha que são os mais prováveis, e é muito pegando é, a reação do governo americano e as condições em que eles estão tomando decisão, tá? Quando você olha para o que o Trump pode fazer, está meio claro que ele tem muita resistência a escalar, e é uma razão muito simples, assim, a guerra lá é completamente impopular, né? Você tem 2/3 da população quer ter tropas envolvidas lá. Muita gente culpa o Trump pelo aumento da gasolina. Affordability é a grande questão eleitoral nos Estados Unidos. Vale para várias economias do mundo, aqui também, mas assim, para lá o Trump ganhou. Uma das razões, principais razões de ter ganho foi a questão da affordability. E é a grande pauta da imprensa, né? O Trump fala sobre guerra todo dia. Ele está defendendo um negócio que é impopular, tá? Eu acho que ele quer sair desse, dessa pauta permanente, quer ir para campos que sejam mais positivos do ponto de vista político dele, tá? E ele tem dois caminhos para fazer isso. Então, parece que escalar é um caminho politicamente muito mais difícil, apesar de, vez ou outra, ele falar sobre isso, ou ameaçar isso. Mas quando você olha para essas declarações mais recentes, ele claramente está tentando dizer agora que a operação é mais de defesa, é mais para tentar normalizar um fluxo em Hormuz, do que fazer uma ação militar mais aberta. Tá? Ele também tem uma dificuldade grande política agora, porque depois de 60 dias, a priori, ele precisa pedir autorização no Congresso americano se ele estiver ainda em guerra, que é em aberto. A gente não sabe, tem uma contagem boa para saber se o Congresso americano daria um aval para o conflito, dado que é tão impopular e dado que você tem midterms aí chegando. Então, assim, o Trump está com limites um pouco mais claros, apesar de toda a idiosincrasia dele, a porra-louquice e tudo mais, ele tem limites. E aí eu acho que ele tem duas soluções para isso, que é um pouco que está por trás do nosso racional. Uma que é a pior levanta da mesa, fala chega. Então, os iranianos não querem negociar. Vou sair, cansei, sei lá, 70, 80% dos meus targets militares aqui, e a gente ganhou militarmente de fato, né? Não dá nem para comparar. E vou deixar a Hormuz ser resolvida aí pelos chineses, pelos europeus, para quem compra petróleo, insumos e transporte pelo Oriente Médio. Pode ser uma solução, não é a melhor solução. Se for por esse caminho, acho que os iranianos têm duas decisões. Uma, eles vão cobrar o pedágio. Acho que os europeus pagam, eles já estavam começando a se organizar para pagar. Pode ser uma normalização horrível, né, do ponto de vista de equilíbrio a longo prazo, geopolítico, mas pode ser um caminho. O outro
pressão diplomática, China, etc., pressionando para você ter um fluxo livre por lá, mas deixa de ser uma questão de Irã contra Estados Unidos ou Irã contra Israel e passa a ser Irã contra os demais países. Ao longo do tempo, o tráfego lá deve se normalizar, mesmo que seja via suborno, pagando pedágios, mas do ponto de vista da oferta de petróleo, dos insumos que saem de lá, me parece positivo. Demora um pouco mais, mas me parece positivo, tá? O outro desfecho, que é esse, que ficou um pouco mais provável com as notícias de hoje, é negocia. Então, bem ou mal, os americanos têm algum leverage ainda. O bloqueio é um negócio que piora muito as condições econômicas dos iranianos. E os iranianos não querem que o Trump saia da mesa, porque se ele sai da mesa, eles não conseguem negociar o fim das sanções. E as sanções são, acho que hoje, crucial para os iranianos pensando adiante. Já que o regime sobreviveu, a ideia agora é dar mais sustentabilidade para isso. Você precisa ter dinheiro, tem que sair desse atoleiro econômico que eles estão, tá? Então, pode ser um caminho também. Esse é o melhor caminho. Esse é o que faz o petróleo cair mais rápido. E que faz o mercado comprar, inclusive, os crises mais difíceis, mais voláteis. Esse é o caminho melhor. Eu acho que a gente vai ficar em alguma coisa entre os dois mundos, tá? A curva de petróleo é meio pouco isso, assim. Se você olhar até ontem, o petróleo para dezembro estava em 90 e pouco. Hoje ele veio para alguma coisa mais perto dos 85 para o final do ano. Se você tiver um desfecho rápido, uma negociação mais rápida, esse negócio pode buscar um pouco mais para baixo? Pode. Poxa, se for petróleo no final do ano 80, o choque não é tão grande assim, né? Antes da guerra a gente estava com ele a 65, 70. O choque de preços não é tão relevante. Se esse negócio demorar um pouco mais, talvez você não veja a questão dos 80 tão rápido, mas mesmo que seja uma solução que o Trump levanta da mesa, conforme você vai normalizando o tráfego lá, o petróleo vai devolvendo também. Então, sim, é mais uma questão de como é que você distribui os triggers no tempo, eu acho, do que como é que vai ser o desfecho. Então, sim, eu acho que o choque de preços que o petróleo vai causar é menor do que está nas curvas hoje. Vai ser alguma coisa parecida com o que está na curva do petróleo, mas não é o que está na curva de juros, tá? Isso é bastante relevante. Então, a gente está num mundo aqui olhando para a guerra que parece que é ok. Um mundo talvez mais exuberante ou menos exuberante, mas positivo para onde estão os preços. Olha para isso, olha para as curvas de juros aqui lá fora. Então, quando eu olho lá para fora, a gente vinha, no começo do ano, num mundo de fluxo muito positivo. Ele era muito positivo porque você tinha. Era um negócio de early cycle. Eu estou com juros baixos, os juros ainda vão cair mais. Você ia tirar a inflação das tarifas da frente ao longo do segundo semestre, então você ia fazer uma convergência desses cores para perto de 2 até o final do ano, com a atividade econômica vindo muito bem. Era um momento de se comprar ciclos. Eu acho que isso ainda para em pé. Talvez seja menos empolgante, mas os cíclicos caíram mais também agora. Mas ainda para em pé, porque se a gente tiver correto e a curva de petróleo for ok, o petróleo a 85 no final do ano não é um grande choque. Então, ao longo do tempo, você vai ver essa inflação vindo mais para baixo. Ela vai convergir para 2 no final do ano, por si, não. Alguma coisa mais perto de 2,5, um pouco abaixo disso. Mas é uma convergência. A economia americana e global está se mostrando muito resiliente, mas especialmente a americana, com esse choque todo que a gente viu, já são 2 meses de gasolina mais alta. Então, a gente tem uma história ainda de crescimento bastante ok, com a inflação caindo e, eventualmente, o Fed testando a ideia de cortar juros no final do ano, tá? Me parece uma boa história. Hoje a curva de juros não tem corte para esse ano e tem um começo de elevação, assim, um prêmiozinho para o começo do ano que vem. Acho que isso pode ajustar, tá? Esse mundo ainda de corte de juros, com atividade vindo bem, é um mundo bom para cíclicos. De novo, é menos exuberante do que era no começo do ano, mas é um mundo ainda positivo para cíclicos.
É, isso é importante, porque significa que o ciclo para emerging markets continua positivo. A gente vai competir mais com dinheiro que está indo para tech agora. No começo do ano, o mercado estava vendendo tech, estava vendendo software e estava indo para outros cases, inclusive IM. Mas ainda é um cenário bom. Então, eu acho que tem essa volta de fluxo aí, ela é interessante e, bem ou mal, o Brasil parece bem posicionado nessa história. A gente sofreu muito pouco com o crescimento. E a gente ainda pode ter queda de juros, tá? E aí, a questão da queda de juros aqui acho que a curva está, eu diria, você tem coisas bastante negativas aí do ponto de vista de guerra precificado. Não é à toa, porque a gente está com uma inflação de serviços muito alta. A gente ainda está é, a pleno emprego, o mercado de trabalho bombando. E aí você está dando um choque de preços de bens sobre uma inflação de serviços muito alta. Então, tem uma não linearidade aí que o mercado botou no preço, tá? Mas quando eu olho para a curva hoje, ela tem 25 bases de corte nessa próxima reunião. Nas seguintes, ela tem entre 0 e 25, mais para zero, tá? Se a gente tiver correto nessa hipótese sobre o petróleo, de novo, é um choque menor. E se a atividade seguir desacelerando, eu acho que esse é o cenário mais provável, mas não sei. Eu acho que toda a discussão é entre 25 e 50. Tá? E acho que a curva vai ter que se ajustar para isso. Quando eu olho para o discurso do BC, eu acho que a decisão de você vir baixando os juros está muito relacionada à desaceleração da atividade. O pace está relacionado ao petróleo. E a parada está relacionada, a parada prematura está relacionada ao contágio de expectativas. Se você começa a consolidar um petróleo mais estável, ou vindo para baixo, né, corrigindo para baixo, convergindo para esses 80 e pouco no final do ano, eu acho que a discussão tem que ser entre 25 e 50, a não ser que a gente tenha uma surpresa altista muito grande para a atividade. Por enquanto não é o caso, o governo está se esforçando muito com isso, né? Tem um monte de bondades vindo aí, mas por enquanto o mercado de crédito, principalmente, está numa situação muito esticada, acho que ele vai trazendo o resto da economia para baixo. Tá? Se a gente vai correto com isso, eu acho que você tem que fazer uma correção. É uma grande correção? Não. É o pouco que o Marcelo disse, não dá para a gente ficar comprando os cases mais segunda, terceira linha, cheio de vol, que estão mega amassados, a gente sabe disso tudo, a gente olha para essas histórias todas. Mas ainda é muito cedo, porque estamos falando de 3 reuniões até a eleição. Tá? Então, é uma correção. Mas eu acho que tem coisa para acontecer e muitos desses cases que a gente tem acabam se beneficiando disso. Mas, fundamentalmente, a gente tem que combinar isso com o ambiente de fluxo. Então, tem uma história de queda de juros aqui que eu acho que está mal precificada, a gente quer capturar, mas mais importante do que isso é ter um ambiente de fluxo saudável, menos com a queda da bola global, nos próximos meses. Aqui eu acho que o mercado vai combinar essa coisa dos domésticos mais defensivos, vai, ou dos domésticos com mais liquidez, com menos riscos de demanda, com menos issues idiosincráticos, tá? E é um pouco o driver que fez a gente alocar na carteira local. É isso, pessoal. Não sei se a gente tem perguntas. Temos. Putz, o som tá ruim. Elton, como você atualiza sua análise política e cenário sobre eleições no Brasil? É. Pô, eu tava feliz que a gente tinha feito um call inteiro sem falar de eleição. Vamos lá, tá certo? É uma grande pergunta. Pegar cerveja, não? Pois é, também tem essa. Cara, tá muito difícil de saber, porque eu acho que essa é a grande questão. É o que vai fazer esse mercado dobrar de preço ou não. Eu acho que é a eleição. É muito binário. A gente tem dois candidatos que são completamente rejeitados. Tem claramente uma dificuldade muito grande do Lula falar com o eleitorado, principalmente o eleitorado urbano. Hoje saiu uma pesquisa da Quest
nos estados. E acho que o Lula tem uma situação muito perigosa, que ele é muito concentrado no Nordeste e perde muito feio no Sul e no Sudeste. Ele está perdendo em São Paulo por 2 dígitos. Em Minas ele ganha, ou Flávio, ele ganha na margem de erro. Mas ele não tem palanque organizado em Minas, ele não tem um candidato em Minas. Todos os candidatos de Minas são conservadores para o governo. Tem um ponto que acho que no Ceará ele perdeu, não é? Em relação ao último, e tem o Ciro Gomes que vai bater nele pra caramba. Pra caramba. No Nordeste inteiro, ele não chega nos 70, que era mais ou menos onde ele estava na eleição. E o Lula tem um problema que uma parte do eleitorado dele é menos assíduo, né? Vota o eleitorado de menos renda, menos escolaridade, tem uma abstenção maior. Então ele precisa de uma folga aí nessas pesquisas. Isso me deixa um pouco mais tranquilo para carregar riscos de Brasil até a eleição. Mas, de novo, você vai chegar lá perto, o Flávio é muito rejeitado também. E não estou vendo a rejeição do Flávio melhorando significativamente. Então, essa coisa do Flávio moderado, eu acho que o eleitor compra até a página 2. E é um cara muito novo, telhado de vidro, que a gente sabe, tem muitas histórias antigas, porque ele foi muito preservado nesse período todo, inclusive pela esquerda, porque a esquerda escolheu o Flávio como adversário, né? Não queria o Tarcísio de jeito nenhum. É, ele também tem fragilidades. Então, sim, isso vai aparecer lá na frente. Vai ser uma eleição, acho, completamente decidida nos últimos pontos, nas últimas urnas, lá no segundo turno, tá com toda a cara de ser isso, muito parecida com as últimas eleições que a gente teve aqui no Brasil. Mas, como eu acho que tem uma dificuldade grande do Lula crescer, ele tem uma fragilidade na questão do Nordeste, está muito concentrado lá. E você tem uma dificuldade grande nos próximos meses ainda com inflação de alimentos, que bate muito no eleitor de renda mais baixa, muito no eleitor do Nordeste. Eu acho que a gente tem uma certa tranquilidade aqui para estar comprado. O mercado não vai botar o Lula no preço por enquanto, tá? Então, sigo achando que nos próximos meses, olhar lá para fora e pensar nos fluxos e corrigir as distorções. Agora, entrando lá por agosto, julho, agosto, acho que muda muito a figura, né? Aí começa a campanha e aí a gente tem que pensar essa carteira de um jeito um pouco diferente, tá? Mas por enquanto ainda não. Beleza, pessoal. Foi só essa pergunta Tem hoje. que ler aquela lá Teve um comentário aqui. Segundo turno será Haddad e Caiado. Isso aí. É isso aí. Amém. Beleza. Se tiver mais alguma dúvida, depois, pessoal, só mandar por e-mail que a gente responde, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal.